um amigo leal. Eu pensei, viu, Júnior, em fazer apenas um encontro. Mas eu estou vendo aqui no semblante dessa juventude guerreira, na animação delas, dessas pessoas que estão dando calor e a felicidade aos amigos, familiares que estão aqui presentes. Eu pensei que fosse apenas um encontro, mas transformou-se em uma grande festa. Eu quero agradecer no final, mas eu queria começar minhas palavras dizendo o que eu tenho dito em todas as reuniões que nós vamos nas casas dos familiares, junto com as suas lideranças, com os seus multiplicadores de votos, com os seus chefes de família. Eu sempre tenho dito que não é fácil, a gente reunir, Álvaro Dias, meu deputado estadual, a gente reunir as pessoas para um momento em que a política está passando. Momento esse que nós estamos vendo, através da corrupção, através da roubalheira, através de promessas não cumpridas, infelizmente, por o ruim, todos os bons pagam, entram no mesmo saco. Mas eu preciso dizer, e eu quero que você, jovem, a juventude, as pessoas, as famílias, os casais, as pessoas de idade que merecem o nosso respeito, se conscientizem do que eu preciso falar para vocês. A gente precisa começar a separar o que é para o político bom para o político ruim. O político bom é aquele que, através de sua luta, de seus compromissos, através de seus projetos, de suas ações, beneficiam diretamente vocês, sociedade coletiva no modo geral. E o político ruim é aquele que não faz nada. Eu fico muito bem à vontade, de apresentar para vocês dois candidatos, meus dois deputados, um estadual e o outro federal. E Ceará-Mirim. Pois bem, no dia 5, votem 15555, Álvaro Dias, 4545, Rogério Marinho. Vocês sejam os responsáveis pela vitória de Álvaro Dias e de Rogério. Dois assuntos em relação ao futuro de Ceará-Mirim. Dois assuntos que eu gostaria que vocês saíssem daqui falando para aqueles que aqui não vieram. Dois assuntos que justificam, além do trabalho feito, a perspectiva do futuro e a necessidade de que esse compromisso seja reafirmado em 5 de outubro. Um compromisso que eu sempre tive com a cidade de Ceará-Mirim, desde que aqui cheguei pela primeira vez como candidato, pelas mãos de Clécio Santos em 2006. E os dois assuntos que quero falar são os seguintes. Hoje eu estive ali no Complexo Barretão, acompanhando o empresário Marconi Barreto e conversando com ele a respeito do projeto que ele trouxe para Ceará-Mirim, como um bom filho que é desta terra. Conversando com ele sobre os seus planos, sobre o futuro de Ceará-Mirim, sobre o futuro do projeto que ele hoje imagina que ao longo dos próximos 10 anos serão ali edificados quase 6.000 residências, com colégios, com comércio, com toda uma infraestrutura que vai permitir que uma nova Ceará-Mirim nasça logo aqui ao lado, no complemento da BR-406. A inversão econômica que está acontecendo lá e o fato de que uma família está se formando em Ceará-Mirim, onde a maioria dos funcionários que trabalham na edificação das casas
já moram naqueles conjuntos residenciais. O que nós conversamos lá foi dentro de curto espaço de tempo, a partir já do princípio do próximo ano, ele vai iniciar a construção de 15 a 20 galpões, onde nós, em parceria com a Guararapes, vamos fazer em Ceará-Mirim o que estamos fazendo na região do Seridó, do estado do Rio Grande do Norte. Trazer emprego e renda para as mulheres, para as mães, para as filhas, para aqueles que precisam de uma ocupação aqui em Ceará-Mirim, principalmente aquelas mães que precisam complementar a sua renda com uma atividade com carteira de trabalho assinada e bem remunerada. A ideia, Zé, é que ao longo dos próximos 2 anos nós possamos propiciar à população do entorno quase 1000 empregos de carteira assinada ali no Complexo do Barretão. Então esse é um projeto que nós estamos empinando, que nós estamos dizendo que vamos fazer, não é porque nós sonhamos apenas com isso, viu, Erasmo? Mas porque nós já fizemos, porque é uma realidade. Hoje as cidades de Florânia, de Poeira, de Equador, de Jardim do Seridó, de Acari, de Florânia, de Cerro Corá, de São Vicente, de Jardim do Seridó, de São José do Seridó, são exemplos do que é o Pró-Sertão, onde já quase 40 pequenas fábricas estão empregando quase 1.800 costureiras e mecânicos em agosto do ano passado até hoje. E este é um projeto que vai dar ao Rio Grande do Norte 360 pequenas fábricas. 360 pequenas fábricas. Pequenas fábricas que vão propiciar 17.000 empregos diretos do Rio Grande do Norte e queremos trazer uma parte desses empregos aqui para Ceará-Mirim. Já existe uma facção funcionando ali existe uma aqui no distrito aqui, Rio dos Índios. Em Rio dos Índios já existe aqui uma facção funcionando, fruto do nosso trabalho já como secretário de Desenvolvimento Econômico, dando 40 empregos ali em Rio dos Índios, fruto do trabalho do Pró-Sertão. Então a gente não está aqui apenas sonhando, nós sonhamos e fizemos, nós pensamos e realizamos, nós imaginamos e colocamos em prática. E ao longo dos próximos 4 anos o Rio Grande do Norte vai ganhar 17.000 empregos no interior do estado e mais 2.500 empregos ali em Extremóis, ao lado da Guararapes. Quem passar hoje na estrada na BR-101, no caminho das praias, e olhar a fábrica da Guararapes, vai verificar que há um terreno ao lado da Guararapes sendo terraplanado, que está sendo construído e edificado ali um centro de logística para 2.500 funcionários para serem empregados lá, para distribuir a mercadoria e fazer o acabamento, fruto da ação e do trabalho do deputado federal Rogério Marinho, aquele que sonha e faz, aquele que diz e realiza, aquele que pensa, que imagina, mas coloca em prática. Então, ao contrário de muitos, eu não estou distribuindo santinho não, eu estou mostrando o trabalho, estou dizendo o que fiz, e é por isso que eu venho às cidades do Rio Grande do Norte de cabeça erguida, para pedir o apoio, para pedir o voto da população, para renovar um mandato que tem ajudado muito o nosso estado. Este é o primeiro propósito do Ceará-Mirim. Eu queria que vocês guardassem isso na mente e no coração para passarem aqueles que aqui não vieram. Mas eu quero falar de um segundo projeto. Um segundo projeto que também foi sonhado há um ano atrás, Erasmo. Foi sonhado há um ano atrás, quando estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte. Nós tivemos a responsabilidade de conduzir toda a política de energia do Rio Grande do Norte e, como secretário do Rio Grande do Norte, me sentei à mesa com os ministros de Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia, de Planejamento, do Meio Ambiente e com o chefe da Casa Civil, representando todos os estados brasileiros como secretário-geral da Política de Energia Brasileira no Comitê de Planejamento Público Nacional. E lá, naquele comitê, nós elaboramos um projeto que vai permitir para o Estado do Rio Grande do Norte, com fortalecimento e ampliação das linhas de transmissão,
Primeiro, a possibilidade de que nós possamos, nos próximos 5 anos, dobrarmos a nossa capacidade de escoar energia elétrica de 3,2 gigas para 7 gigawatts por ano. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a usina de Itaipu, que é a maior do Brasil, produz 14 gigawatts de energia. Então o Rio Grande do Norte vai passar a ter 7, é metade de Itaipu, com o trabalho que fizemos. E aí, minha amiga Zé, surgiu uma oportunidade. Nós sabemos que Ceará-Mirim, durante mais de 300 anos, teve como principal atividade econômica o plantio, o cultivo e o aproveitamento através da moagem da cana-de-açúcar. Mas aqui nós sabemos também que Ceará-Mirim, nos últimos 10 anos, tem tido muitas dificuldades com as suas usinas fechando. Primeiro foi a usina de Elmo, o papai inclusive foi advogado dele. Depois, recentemente, a usina São Francisco, do ex-governador Geraldo José de Mello. O fechamento dessas empresas acarretou um grande prejuízo para a cidade de Ceará-Mirim, porque milhares de trabalhadores que estavam empregados no meio rural, porque isso é mão de obra intensiva, ficaram desempregados. E quando um trabalhador se desemprega, isso afeta a economia como um todo. Porque se o cidadão não recebe o salário, ele não consome, ele não compra, ele não contrata serviços. E se ele não faz a sua atividade na área econômica, isso repercute nas outras atividades também. Isso retrai a economia, isso diminui a quantidade de empregos. E isso, meu amigo Erasmo, é a porta aberta para as drogas. Porque se você não tem oportunidade para o jovem se sente inútil. E ele se sentindo inútil, muitas vezes ele procura um caminho errado. E aí, nós fomos procurados por 3 grandes grupos nacionais que queriam fazer, Zé, no estado do Rio Grande do Norte, uma usina de biomassa para gerar energia. E procuraram inicialmente a cidade de Areis, de Baía Formosa, de Goianinha, porque tem uma geografia e um clima parecido com o Vale Úmido de Ceará-Mirim. E naquela oportunidade, pelo amor, pelo compromisso, pelo sentimento e pelo reconhecimento que eu tenho ao Ceará-Mirim, imediatamente eu apontei a alternativa do Vale do Ceará-Mirim. E essa alternativa apontada por mim vai se transformar em realidade em curto espaço de tempo. Uma usina de biomassa para gerar energia aqui em Ceará-Mirim significará, pelo menos com 50 gigas, significará pelo menos 3 mil empregos diretos na primeira fase. E aí nós vamos recomeçar o ciclo de se contratar de forma intensiva a mão de obra dos locais que tradicionalmente se utilizavam para fazer o plantio da cana-de-açúcar, o plantio do capim-elefante, porque essa vai ser a principal razão da existência de uma usina de biomassa. Ela vai funcionar justamente como vegetal. E se você tinha cana-de-açúcar para a usina para fazer o açúcar e o álcool, você vai produzir a mesma cana-de-açúcar para gerar energia, para girar as turbinas e escoar energia para o Brasil, que o Brasil precisa. E essa é a segunda notícia que eu quero dar a Ceará-Mirim. Inclusive, o doutor Clécio Santos já foi contratado por essa empresa e está fazendo um trabalho de prospecção. Nós teremos um leilão no final do mês de novembro e um outro no princípio do próximo ano. A usina ganhando o leilão, que é um leilão de nível nacional, estabelecerá um contrato com o governo federal de 25 anos. Então eu estou falando de uma atividade comercial que vai durar pelo menos 25 anos sem interrupção, porque quem vai comprar é o governo federal com a garantia de um preço mínimo, ao contrário, infelizmente, das usinas que tiveram dificuldades comerciais, de mercado, e paralisaram as suas atividades. Então nós temos aí 25 anos, que é o espaço de uma geração, para que a economia de Ceará-Mirim volte a se recuperar economicamente. E eu estou falando de uma primeira etapa, que vai aproveitar quase 22 mil hectares de terra. Então aqueles pequenos proprietários e médios proprietários que hoje
cultivam a cana-de-açúcar e tem que escoar ou para o Ipioca em pequena quantidade, ou mandar de caminhão lá para o Areis ou para a Bahia Formosa, vão ter novamente a alternativa de escoar a sua mercadoria, o produto do seu trabalho, aqui mesmo em Saramirim, melhorando evidentemente o preço, a competitividade e a condição econômica, empregando principalmente uma grande quantidade de trabalhadores que hoje está sem emprego em Saramirim. Então isso, meu amigo Heraldo, eu queria que você viesse aqui nesse momento. São as duas notícias que eu gostaria de dar hoje, ideias, Saramirim, para que vocês saiam daqui hoje com a certeza de que o deputado federal Rogério Marinho tem passado, tem presente e aponta um futuro para Saramirim, por isso precisa e merece o voto do povo do Vale do Saramirim.